Se você quer crescer como pessoa, esses 3 livros podem te transformar. Seja muito bem-vindo, eu sou a Tainara. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre esses 3 livros que falam sobre transformação e como eles podem nos ajudar a nos desenvolver melhor como pessoa, e não importa qual seja a área da nossa vida. Eu sei que falar de desenvolvimento pessoal às vezes parece ser algo que é bem difícil, é uma tarefa que parece ser até mesmo impossível, porque as pessoas às vezes passam uma ideia de perfeição. Só que na realidade, falar de desenvolvimento pessoal é sobre você praticar, é sobre você ir se transformando aos poucos, porque leva-se muito tempo para se obter um preparo. Às vezes é necessário você ir sempre se ajustando, porque na realidade não existe essa perfeição que muitas pessoas pregam. Não é porque você vai criar uma rotina que você tem que se render a ela de forma brusca e que seja algo totalmente repetitivo, mas de forma cansativa e que muitas vezes não gera uma transformação verdadeira, e somente sim, mais sim um personagem. Isso porque as pessoas às vezes se prendem na ideia de que elas vão conseguir seguir uma rotina de forma muito robótica. E na realidade, desenvolvimento pessoal é sobre você crescer, você amadurecer, você alcançar os seus objetivos e sim, ter uma vida de sucesso, você ser bem-sucedido. Mas a gente precisa de ajuda, são passos que muitas vezes são largos, outros sim são curtos, mas de qualquer forma a gente precisa praticar, mas para praticar a gente precisa conhecer. E é por isso que eu gosto bastante de ler. As indicações que eu quero trazer hoje são de livros que são conhecidos, são livros que são muito bons, e eles também são livros de assuntos e até mesmo de tópicos diferentes sobre o desenvolvimento pessoal. Isso porque o primeiro livro que eu trouxe foi esse aqui, de Hábitos Atômicos, que ele é um livro muito bom que fala a respeito dos hábitos. Ele fala sim sobre essa questão das rotinas, ele ajuda você a entender o que de fato é um hábito, como você vai criar os seus, como você pode melhorar aqueles que você já tem e até mesmo como você vai aplicar eles, seja na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida espiritual. Então é para todas as áreas. Ele também fala muitas fórmulas e até mesmo estratégias que você pode adquirir para que você consiga ser constante nesses hábitos. Não para você se tornar, digamos que, um escravo deles, mas para você fazer de acordo com a sua vida, de acordo com as suas necessidades, com o seu tempo, e não baseado na vida de outras pessoas. O outro livro que eu quero falar é esse, O Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso. Ele é um livro que ele fala muito sobre a questão da nossa mentalidade. Porque para a gente mudar a nossa vida, para a gente melhorar a nossa rotina, para a gente, de fato, se desenvolver, é muito importante nós termos um conhecimento e até mesmo um preparo sobre a nossa mentalidade. É por isso que ele fala sobre muita da questão do mindset fixo e o mindset de crescimento. E no nosso caso, para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente se tornar essa pessoa de sucesso, bem-sucedida em todas as áreas, que sim, ela é possível, a gente precisa ter esse mindset de crescimento. Quando a autora Carol Dweck vai falar sobre essa questão do mindset, ela aborda que nós temos os dois, mas que em cada indivíduo existe um que é predominante. E boa parte das pessoas se encontram muito nessa questão do mindset fixo. E é por isso que a gente tem que conhecer como ele funciona, a gente tem que conhecer como que a gente vai mudar, fazer essa mudança de fato para o mindset de crescimento e como que a gente vai aplicar essas mudanças na nossa vida. Então esse livro ele fala muito sobre isso. Outro ponto que ele aborda é também sobre como o mindset atua em todas as áreas da nossa vida, inclusive qual o papel dele, seja na questão pessoal, na questão profissional. Ele também fala muito sobre a ideia do mindset, como que ele atua nos esportes, e ele traz exemplos muito bons para a nossa vida também. E para fechar com chave de ouro, eu trouxe um dos meus preferidos, que é A Psicologia Financeira, de Morgan Housel. Eu sei que falar sobre desenvolvimento pessoal, muitas vezes as pessoas pensam muito só na ideia da comunicação, na ideia da mentalidade, como que eu vou falar, como que eu vou me comportar em determinados ambientes. Só que na realidade, o desenvolvimento pessoal ele aborda todas as áreas da nossa vida, inclusive a financeira. Até porque todos nós precisamos ter os nossos ganhos, precisamos ter a nossa renda, porque isso de fato, faz parte da vida de todo mundo. Então, a psicologia financeira ela vai trazer lições, né, que ele apresenta sobre como que a gente pode lidar com o nosso dinheiro. Ele traz exemplo da vida dele, mas também exemplo de várias outras pessoas, de como que elas lidaram com o dinheiro, como que elas conseguiram aprender a viver com ele. E são lições que servem também para a nossa vida. Uma das coisas mais interessantes que o Morgan Housel apresenta nesse livro é sobre a questão da liberdade. Até porque a gente trabalhar não se trata só sobre o dinheiro, se trata sobre a liberdade que ele nos proporciona. Então, isso entra também muito na questão da nossa mentalidade, de como que a gente vai se preparar para entender isso, de como a gente vai mudar os nossos pensamentos errados que a gente tem, às vezes, acerca do dinheiro. E ele trabalha muito essa questão. É por isso que o nome do livro é A Psicologia Financeira, porque é sobre nós trabalharmos a nossa mente, a nossa mentalidade acerca do dinheiro, para não a gente viver
afundado em crenças erradas, em crenças que muitas vezes nós herdamos, sim, de passado, de convivências que nós tivemos, mas ele nos ensina a gente enxergar a verdade por conta disso. Existem também muitos outros livros, inclusive um que eu gosto bastante, que são Segredos da Mente Milionária, em que ele aborda bastante essa questão sobre a nossa mentalidade, que a gente tem que entender e aprender a ter sobre o dinheiro, para não ficar somente preso em ideias que não são nossas, ou até mesmo em ideias que não são a realidade. Por isso que eu trouxe esses 3 livros, porque ele aborda temas que são diferentes, mas também são temas que se completam, porque eles apontam muito sobre essa ideia do desenvolvimento pessoal, para a gente preparar a nossa mente, para a gente preparar a nossa vida como um todo e, sobretudo, em todas as áreas, a nossa vida emocional, a nossa vida pessoal, a nossa vida nos negócios, a nossa vida familiar, a nossa vida espiritual, porque em tudo isso entra. Então é muito importante a gente se preparar, a gente estudar, a gente pesquisar, porque se a gente quer crescer, se a gente quer amadurecer, se a gente quer ser uma pessoa bem-sucedida, isso não se trata só de questões financeiras. Por favor, não quero que você entenda, que você abra a sua mente para isso, porque é extremamente importante. Eu gosto bastante de trazer essa ideia sobre nós estudarmos, sobre o porquê a gente se aprofundar, sobre a gente conhecer sobre as coisas, que é para que de fato a gente venha gerar uma transformação na nossa vida, a gente venha gerar uma realização, e não somente emocional, não somente financeira, não somente espiritual, mas em tudo. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não conhece esses livros, eu quero muito saber. Inclusive, peço que você me conte aqui nos comentários qual desses livros você já leu e qual desses você vai ler se ainda não conhece. Peço também que você, se tiver tido alguma dúvida, que você deixe aqui. Eu vou fazer questão de gravar mais vídeos, que eu vou sim trazer mais vídeos sobre indicações de livros. Vou trazer também até mesmo alguns tópicos principais sobre eles, para a gente estar aprendendo e estar refletindo e trazer para a nossa vida também. Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.